Boa tarde a todos, meu nome é Isabel, sou do Centro Espírita Ressurreição e Vida de Baipendi e agradeço imensamente o convite feito pelo Luiz Lenarte, do NEFA, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, para mais esta prosa com Chico. E hoje eu escolhi o capítulo 23, o caso da besta. Então, isso em 1931, Chico estava iniciando a sua psicografia do livro Parnaso de Além Túmulo. E ele já tinha algumas mensagens, psicografadas, e um conterrâneo dele que leu, gostou muito das mensagens. E sabendo que viria a Pedro Leopoldo, um escritor mineiro, ele ficou todo empolgado em mostrar para esse escritor essas mensagens, do Chico. Aí combinou tudo certinho com o Chico, com o escritor, e o Chico, todo entusiasmado também, colocou sua melhor roupa e foi ao encontro. Levou sua pastinha, com as mensagens e foi ao encontro. Aí chegando lá, foram feitas as apresentações, tudo, e o Chico deu a pastinha para o escritor, para que ele analisasse, lesse. Aí o escritor realmente, ele deu uma lida, não foi uma leitura profunda, ele deu uma lida rápida e aí virou para o Chico e pro outro amigo, e falou: isso tudo é bobagem. Aí imagina o estado do Chico, um balde de água fria jogado nele. E continuou, ele não parou por aí, ele falou: esse rapaz é uma besta. Nossa, aí destruiu o Chico, E o outro, o seu outro amigo falou: não, mas esse rapaz, ele tem boas convicções, ele até faz parte da doutrina espírita. Aí o escritor mineiro falou: então ele é uma besta espírita. E morreu o assunto ali. Chico foi para casa, bem triste, desolado até, porque ele estava iniciando e não esperava. Para ele foi assim, bem decepcionante. Aí nas suas orações, a sua mãe apareceu para ele. E ele falou assim: mãe, a senhora viu como eu fui insultado hoje? Aí a mãe dele: não estava prestando atenção, tal. Aí ele relatou para a mãe, e aí a mãe virou para ele e falou: mas ser chamado de besta não é insulto. Aí o Chico ficou todo de sobressalto, Como não? Ela falou: não, porque besta é um animal do trabalho. Ele trabalha a vida toda. Aí Chico falou assim: mas ele me chamou de besta espírita, mãe. Aí, mais uma vez, a sua mãezinha, falou para ele: então, você vai trabalhar em favor do espiritismo. Você não acha que isso é certo, Trabalhar, ver a besta como um animalzinho que trabalha sempre. Aí ele analisou, falou: pensando assim, E aí acabou o assunto, acabou essa história. E se nós formos refletir, pegar um gancho, nessa história e refletir um pouco, a gente precisa verificar como nós recebemos as observações
de outras pessoas no nosso dia a dia referente a nós? Será que nós ficamos com aquilo na mente 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano? Ou será que a gente consegue analisar, né? Também precisa ver como está o nosso autoconhecimento. Eu me conheço? Eu sei que eu sou realmente isso que a pessoa está falando? Ou eu me encaixo nessa observação que a pessoa fez? Né? Se nós temos o nosso autoconhecimento, a nossa avaliação, fica um tanto mais difícil a gente ficar remoendo aquilo tudo durante muito tempo. No caso de Chico, né? Ele tinha sua mãezinha que sempre estava ali próximo a ele, o alertando. E ele também era muito jovem, estava no começo da sua trajetória. Também nós podemos refletir em como nós somos amigos dos nossos amigos. Frequentemente, nós sempre estamos exaltando as virtudes, as qualidades, sempre o lado bom da pessoa, né? E a gente evita falar das coisas que a gente não concorda muito, tal, deixa pra lá, né? Deixa lá no cantinho, guardadinho. Mas será? E também tem o caso de nós estarmos comentando com outras pessoas, com outros amigos, a atitude daquela pessoa em questão, falando, comentando, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Nós somos amigos de chegar para aquela pessoa com carinho, com respeito e dar aquele alerta: olha, parece que você está equivocado nesse assunto. Você não quer refletir melhor? Você já verificou o que pode acontecer se você continuar nesse caminho? Porque nós não gostaríamos que fosse feito conosco dessa forma. Sempre, assim, logicamente que no caso do Chico, a pessoa foi muito agressiva, né? Chegou e pá, falou. Mas quando nós falamos com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, a gente usa de respeito, de carinho, de compreensão, de estar junto, de estar ao lado. Então, é muito tênue, né, essa linha aí de amizade e de alerta, de amizade e comprometimento com as coisas boas e com as coisas não tão boas, né, das pessoas, porque nós estamos em construção, nós somos espíritos que estamos cavalgando, caminhando, trilhando a nossa evolução. E também outra questão é quando nós temos alguém, o nosso opositor, o nosso inimigo, ou aquela pessoa que quando chega próximo a gente fala, ih, lá e vem, né? Aquela pessoinha que vai pisar no nosso calo. Tá sempre pronta, sempre alerta para pisar no nosso calo, para observar o que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? Mas às vezes são eles muito mais diretos, são mais assim sinceros do que os nossos amigos. Então é para a gente avaliar o quanto nós podemos estar com os nossos amigos sendo realmente amigos, né? Sendo ali aquela pessoa que escuta, que está sem julgamento, sem dar conselhos, mas estar ali próximo, percebeu que aconteceu alguma coisa, ou verificou que a pessoa está num caminho que não é legal, né? Não é bom, que vai lá, conversa, alerta, faz com que a pessoa pense um tanto mais. E como no caso do Chico, né? A mãe dele trouxe
para ele, uma coisa que ele nem tinha visto, ele já se sentiu insultado, humilhado, né? Me chamar de besta, assim, do nada. Mas ela trouxe para ele uma outra visão, né? Da utilidade da besta, da utilidade da caminhada com né, dessa trajetória do animalzinho durante a vida dele. E no caso do Chico foi o que aconteceu com ele, né? Porque ele se dedicou totalmente ao espiritismo, se doou muito para todos nós, deixou muitas e muitas mensagens, tudo de esclarecimento, tudo de alerta para nós, né? Então, ele trabalhava dia e noite praticamente, sem muito descanso e com vários problemas de saúde. Bom, então seria isso, essa mensagem que eu trouxe, e eu agradeço novamente imensamente ao convite, que nós tenhamos muita paz, muita união, muito carinho, uns para com os outros, e que seja feita sempre a vontade de Deus. Muito obrigada e boa tarde a todos.